Olá, queridos, tudo bem? Eu quero ler um trecho para vocês da Palavra de Deus, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 15, que diz assim: E para que eu não me exaltasse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É interessante porque a gente deduz que Paulo tinha uma enfermidade. Esse espinho na carne ao qual ele se refere. E sabemos também que Lucas era um homem letrado, ele que escreveu os evangelhos. E tudo indica que Lucas quem redigiu as cartas de Paulo. Porque no livro de 2 Timóteo 4, ele menciona que Lucas estava com ele, que sempre esteve com ele. E no livro de Gálatas, também no capítulo 4, Paulo disse aos Gálatas que sabe que se fosse preciso, eles dariam seus olhos a ele. Então eu tenho a impressão que a enfermidade de Paulo era nos olhos. E o que eu quero dizer com isso? Como Paulo, um homem que antes perseguidor de judeus, se converteu e se tornou o maior pregador da história, né? Como Deus permitiu que ele tivesse uma enfermidade, esse espinho na carne. E refletindo sobre isso, eu pensei, bom, se nós, seres humanos, temos a tendência de nos esquecer de Deus, talvez isso fosse para que Paulo não abandonasse o seu ministério, não se esquecesse de quem ele era em Deus. Porque nós, seres humanos, temos essa tendência. Se está tudo bem, não precisa de Deus. Se eu tenho dinheiro, eu tenho alimento, eu tenho conforto, eu tenho saúde, a tendência é me esquecer de Deus. Então eu creio que Deus permite que a gente passe por algumas situações, por algumas dificuldades, para que nós nos voltemos para Ele. É muito complicado a gente perceber isso. Eu me cobro, inclusive. Por quê? Porque se está tudo bem, a gente, né? Eu, por exemplo, eu não me esqueço de Deus, mas às vezes não é com aquela constância, com aquela dedicação toda. É uma tendência do ser humano. E às vezes Deus precisa nos colocar numa situação difícil, numa forja. Né? Forja é um instrumento, um aparelho que molda, né, objetos. Então, às vezes, eu creio que Deus precisa nos moldar. Então, Ele nos espreme, Ele nos aperta de alguma forma para que nós possamos voltar os olhos para Ele. Porque senão seria esquecido, Ele seria esquecido. É uma tendência humana, infelizmente, e a gente sabe que é. Então, eu creio que não é porque, às vezes não é por mim, às vezes não é em mim que está esse espinho na carne, às vezes não é em nós, às vezes é num parente, às vezes num amigo, numa pessoa querida, mas é aí que a gente se volta para Ele. Eu conversando com uma pessoa essa semana, uma querida, ela me falou assim, eu quero esquecer esse ano de 2024. Mas, sinceramente, você não tem que esquecer os dias ruins, os anos ruins. Sabe por quê? Porque até aqui o Senhor te ajudou. Se você está aqui para viver um novo ano que se aproxima, é porque o Senhor esteve com você, apesar de tudo isso. Então não se esqueça não, pelo contrário. Se lembre e seja grato. Deus se alegra muito com a nossa adoração. Deus se alegra muito com o nosso louvor, com o nosso tempo dedicado a Ele. Mas eu tenho certeza que Ele fica muito mais feliz quando nós temos gratidão.
Gratidão pela sua misericórdia. Gratidão pelo zelo, pelo cuidado que Ele tem tido com as nossas vidas. Apesar de tudo, apesar até das perdas, Ele está ali com o seu Espírito Santo a nos consolar, a nos colocar de pé e seguir a vida. Então é gratidão. Natal, Ano Novo, são épocas de reflexão, épocas de reconhecer nossos erros, tentar corrigi-los, não errar mais. Época de perdoar, de pedir perdão. E isso não é uma hipocrisia. Tem gente que fala, ai, que hipocrisia. Todo mundo briga o ano inteiro, chega no final do ano, todo mundo se abraça. Mas faz parte. É reconhecer que errou, é se perdoar. Para começar um novo tempo, um novo ciclo, de coração limpo. Então, seja grato. Seja grato, seja grato pelo amor infinito dele, por ter entregado Jesus Cristo para morrer por nós. Ele veio, ele cumpriu seu ministério e morreu por nós. Então seja grato, seja grato. É isso que eu queria dizer para vocês nesse final de ano, tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E não se esqueça, Natal é dia de comemorar o dia do aniversariante, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês.